Atos, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, dentro do assunto que temos partilhado a respeito desses fundamentos da nossa fé, da nossa confissão, nós dissemos aos irmãos que esse tópico que temos enfatizado a respeito da ressurreição, ele se liga aos dois outros anteriores, naquele conjunto, então, aquele esquema que fizemos de 8 grandes alicerces da nossa fé, ou da nossa confissão. Já mostramos o quão importante é para a igreja que nós estejamos claros a respeito deles, especialmente nesses dias de dificuldade que vivemos como igreja em todos os âmbitos. Dificuldade no nível de visão, de compreensão da palavra, dificuldade no nível do entendimento de experiências espirituais. Nós vivemos dias de muito misticismo no seio da igreja, e essas coisas têm realmente um impacto sério para aqueles que se comprometem com o Senhor. Se você observar com cuidado as Escrituras, você vai ver que a Bíblia sempre liga os tempos do fim, a revelação do Senhor Jesus, a sua segunda vinda, os tempos do fim, a um grande aumento de sinais e prodígios. Mas se você, irmão, for cauteloso e não preconcebido, você vai ver que esse aumento de sinais, maravilhas e prodígios está ligado não à ação do Espírito Santo, mas sim à ação do diabo. Segundo a Tessalonicenses, Paulo é muito claro naquela epístola, quando ele diz que antes da revelação do iníquo, do homem da iniquidade, esta terra, a igreja especialmente, passará por uma hora de apostasia. Apostasia significa abandono da fé. E durante esse período, o apóstolo Paulo diz claramente em Tessalonicenses, que nesses dias da revelação do iníquo, você conhece o texto? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Durante os dias da revelação do iníquo, haverá um grande aumento de sinais e prodígios da mentira. Então, irmãos, todos os corações dos filhos de Deus que não estiverem guardados pela genuína revelação fundamental da palavra, mas estiverem com seus corações expostos, abertos a qualquer tipo de influência, seja psicológica, mística, experiencial, eles sofrerão algum tipo de dano, maior ou menor. Então, há muita necessidade de que nós, nos nossos dias, estejamos sondando aquilo que temos visto, ouvido, guardemos os nossos próprios corações a respeito de nossas experiências espirituais, para que saibamos se elas têm realmente uma fonte espiritual, se elas têm uma fonte que enaltece Cristo. Então, é um dos encargos do meu coração, ao partilhar esses 8 alicerces, que nós saibamos sondar em primeiro lugar nossas próprias vidas. Porque nós já vivemos e ainda viveremos dias mais difíceis. Irmão, seria muito melhor para mim e para vocês chegar aqui e poder dizer que os dias que antecederiam a vinda do Senhor seriam dias de paz e segurança. Mas a Bíblia diz que os dias que antecederiam a vinda do Senhor não seriam dias de paz e segurança, segundo a genuína pregação apostólica de Paulo, por exemplo.
mas seria a pregação dos falsos profetas. Paz, paz, quando não há paz, como também diz Jeremias. Então, que necessidade nós temos de estar sempre voltando aos fundamentos? Sempre voltando aos fundamentos. Confira sempre a sua fé com o que é fundamental. Nunca interprete as suas experiências espirituais de acordo apenas com o que você sente, mas de acordo com o que a palavra de Deus diz. Procure adaptar, procure coordenar, procure direcionar a sua esfera de experiência espiritual naquilo que confere com as diretrizes da palavra. Faça tudo o que deve ser feito para a edificação. Então, um dos motivos de nós estarmos batendo e rebatendo esses tópicos aqui durante todos esses meses que já tenho feito isso, é que nós estejamos claros com relação à necessidade de sermos um povo de alicerces. Lembra aquele texto de Lucas, quando o Senhor falou sobre isso, usando aquela parábola da edificação da casa? Ele disse que o homem prudente, ao edificar uma casa, ele não lança a sua base sobre a areia, mas ele, em primeiro lugar, cava. Em primeiro lugar, ele cava. Depois, ele procura a rocha. Ele encontra o seu alicerce sobre a rocha. E ali, então, ele lança o seu alicerce. E contra aquela casa podem soprar os ventos, podem vir a enchente, e ela permanecerá firme, porque foi edificada sobre a rocha. Então, mais uma vez, repetindo aos irmãos, existem pelo menos 8 grandes revelações nas Escrituras que formam um eixo central. Irmãos, sobre esse eixo central você precisa se debruçar. Você precisa se debruçar. Quem sabe não é mais tempo de você ficar tão interessado em ler biografias e livros de autoajuda. Desperte do sono. Creio que nós não estamos mais nesse momento, como igreja. Creio que nós precisamos de alicerces, de fundamento. Eu creio que você precisa, como irmão, como irmã, se debruçar sobre o que é fundamental. Porque dias virão em que talvez nós não tenhamos mais oportunidade de fazer assim. Ou esse assunto estará no nosso coração, ou será tarde demais. Então existem pelo menos 8 aspectos que a nossa fé deve estar firmemente solidificada. O primeiro deles é a revelação da Trindade. Um conhecimento bíblico do Deus triuno. Não é um Deus que você interpreta de acordo com suas circunstâncias, com o que você acha, entende, experimenta, pensa, sente, mas é o Deus da Bíblia. O Deus como Ele é revelado na Bíblia. O Deus soberano, o Deus autônomo, o Deus autossuficiente, o Deus que não necessita de nada, nem de mim, nem de você. Um Deus que não aumenta a sua glória com o nosso louvor, que não pode sofrer progresso e nem regresso. Um Deus imutável, Pai das luzes. Um Deus que é cheio de amor, também cheio de justiça, em plena igualdade. Um Deus cujos atributos são imutáveis, eternos. Um Deus que se revelou em 3 pessoas. Então há uma necessidade de você se debruçar sobre esse assunto, porque é o Deus que você adora. Senão a sua fé vai ter tanto conteúdo, talvez, quanto a dos atenienses, que ergueram aquele altar ao Deus desconhecido. Então, a revelação da Trindade é o primeiro grande alicerce sobre o qual nós precisamos nos debruçar. Se você não tem feito isso, você tem perdido tempo. Você tem, quem sabe, interpretado igreja com outros olhos, reunião da igreja com outra finalidade, gasta o tempo examinando assuntos e pescando daqui e dali, mas eu disse para os irmãos também várias vezes e quero repetir, Satanás é capaz de andar junto com você, enquanto você estiver circundando o que é essencial. Enquanto você estiver circundando o que é essencial, ele estará com você, distraindo você. Mas a hora que você começar a tocar o que é realmente essencial, quando você começar a sair da periferia e tocar o que é essencial, você vai perceber que, mais de perto, você terá que enfrentar as batalhas espirituais. Contra o mundo, contra a carne, contra as investidas do diabo, porque você estará tocando o que é essencial. Então, nós já falamos um pouco sobre a Trindade em ocasiões bem anteriores, e não foi desse tópico que nós recomeçamos o nosso assunto aqui. Depois, o segundo grande alicerce é a encarnação. Já falamos também para os irmãos, aí, há mais de um ano atrás, a importância desse alicerce na vida da igreja, a encarnação de Cristo. O quanto isso significa para a igreja.
Depois nós falamos sobre a expiação e foi desse ponto que nós retomamos esta última série de estudos. O terceiro alicerce da nossa fé, a expiação. O que significa a expiação, qual a importância da expiação, a cruz, o sangue, o valor eterno da expiação, a segurança da nossa salvação. Depois falamos sobre o quarto alicerce, que é a justificação pela graça por meio da fé. Quão importante é esse alicerce, sobre o qual Martinho Lutero disse que a igreja estaria de pé ou cairia, baseado exclusivamente nele. Uma compreensão da igreja sobre a justificação pela fé. Irmão, muito tem sido dividido a compreensão da igreja hoje com relação à salvação entre os méritos do homem e o mérito de Deus. Deus fez uma parte. Não, quem sabe Deus fez 99%. Ele fez aquela obra na cruz ali tão maravilhosa, tão linda, mas 1% dependeu de eu crer. 1% dependeu da minha fé. E de alguma maneira o mérito da salvação é dividido entre Deus e o homem. Mas quando nós temos uma compreensão bíblica clara sobre a justificação somente pela graça por meio da fé, então nós temos uma compreensão clara da justificação. Então a nossa vida exalta Deus. Então a pregação do Evangelho exalta Deus. Então você não ergue o seu peito e diz, eu criei. Mas você dobra a sua cabeça e diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você dobra a sua cabeça e diz assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos designei para que vades e deis fruto. Então, irmãos, faz muita diferença. A compreensão correta do que é essencial faz toda a diferença. Depois nós caminhamos do quarto alicerce, a justificação pela fé, para esse que nós estamos, a ressurreição, o quinto alicerce. E mostrando para os irmãos como que esse alicerce, ressurreição, ele se liga ao quarto, a justificação. Se Cristo não ressuscitasse, nós não poderíamos ser justificados. Porque a ressurreição de Cristo é a prova de Deus, de que aquele sacrifício foi aceitável. E que então a nossa salvação foi absolutamente concluída, sem nenhum tipo de dívida, de falha, diante dos olhos da avaliação de Deus, que é o único capaz de avaliar. Nós sofremos muita dificuldade na vida cristã quando nós avaliamos o peso que tem a nossa salvação por nós mesmos, pelo que você pensa ou acha dela. Você só pode avaliar a grandiosidade da sua salvação quando você vê como Deus a avalia. E quando você compreende a palavra de Deus, então você vê como Deus a avalia. Quando o Senhor Jesus realizou aquela obra na cruz do Calvário, e ali na cruz ele disse, está consumado, e ao Pai entregou o seu Espírito, aquela palavra está consumado no grego original, tetelestai, significa tudo está pronto, tudo está perfeito, tudo está feito, nada falta. Paulo, Colossenses capítulo 2, versículo 10, fazendo alusão a esse termo, em outras palavras, ele diz, escrevendo aos Colossenses, que nós, no caso ali os Colossenses, vós, nele, em Cristo, estáis perfeitos. Nele estáis perfeitos, ou aperfeiçoados. A palavra tem a mesma raiz do termo que o Senhor Jesus usou na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado, tetelestai. Quando Paulo escreve em Colossenses 2,10, abra sua Bíblia por favor, Colossenses 2,10, quando ele escreve aos Colossenses dizendo, também nele estáis aperfeiçoados, ou numa outra tradução diz, nele estáis perfeitos, a palavrinha teleioi, é a mesma raiz da palavra telestai, lá de João 19, a palavra que o Senhor usou na cruz do Calvário, tetelestai. A mesma raiz, a mesma palavra, o mesmo significado. Foi porque o Senhor, João 19:30, quando lá na cruz ele disse, está consumado, tetelestai, é por causa dessa realidade espiritual tão tremenda, que o apóstolo Paulo em Colossenses 2,10, escrevendo aos Colossenses, ele diz, nele, em Cristo, esse que cumpriu aquela obra no Calvário, nele estáis teleios. A mesma raiz, ou perfeitos. Irmão, você já pensou nisso? Você medita sobre isso? Você adora a Deus por isso, irmão? Isso é motivo de ação de graça para você? Quando você está bem, quando você está mal, quando o dia não amanheceu do jeito que você queria, quando as coisas não estão dando certo, a sua vida é pautada por isso, ou a sua vida é fundamentada pela palavra de Deus? Ou você tem segurança, alegria, gozo, nessa absoluta certeza que temos do que o Senhor realizou por nós, o significado da cruz? Isso sempre vai fazer diferença na vida cristã.
sempre. Então, esse quinto alicerce, ressurreição, ele está ligado ao quarto, a justificação, de uma forma muito intrínseca. Se Cristo não ressuscitou, nós não poderíamos ser justificados. Em Romanos 8, um dos textos que nós citamos, são tão importantes que frequentemente estamos repetindo, quando Paulo conclui aquele argumento tão lindo de Romanos sobre a justificação, é um assunto mais importante de Romanos, justificação pela graça, por meio da fé. Quando Paulo conclui o argumento em Romanos 8 de uma maneira tão linda, ele fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está falando da justificação pela fé. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Como se ele estivesse fazendo perguntas e ele está diretas para os romanos e para nós. É a palavra de Deus. Então ele pergunta assim: se ele não poupou o seu próprio filho, você tem alguma dúvida que ele te dará juntamente com ele, seu filho, todas as coisas? Ele continua fazendo várias perguntas. Ele diz assim: e quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A Bíblia diz que Satanás é o acusador de nossos irmãos, nosso acusador, por excelência. Esse é o seu ministério. Apocalipse 12, verso 10, diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Mas, irmãos, Satanás nada mais faz do que jogar saliva fora. Porque nenhuma acusação há contra os eleitos de Deus. Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Veja a justificação. Agora, olha a próxima pergunta, qual o termo que ele vai usar? Justificação é o quarto alicerce. Quem tentará acusação contra os eleitos é Deus quem os justifica. Esse é um alicerce. Depois ele pergunta assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem? Ressuscitou. Esse é o quinto alicerce. Está vendo como Paulo passa pelos alicerces, como ele nunca perde de vista? Se você puder ver esses 8 alicerces, irmãos, você vai encontrá-los por toda a Bíblia. Porque toda a teologia de Paulo caminha nesses 8 alicerces. Toda a teologia da cruz caminha nesses 8 alicerces. É tudo o que os apóstolos tinham a pregar. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou? Abra sua Bíblia em Romanos 8. E olha essas duas perguntas. Está lá no versículo 32, 33, 34. Veja que a primeira pergunta tem a ver com a oposição do diabo sobre as nossas vidas. Porque ele é o acusador. Quem tentará acusação? Esse é o ministério do diabo. Acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem justifica. Então, esse é o ministério do diabo sobre os crentes, tentando nos acusar. Mas não há nenhum poder nisso. Porque Cristo consumou essa obra de uma forma que nos justificou de forma total, completa. Agora, na segunda pergunta, fala sobre o ministério de acusação da nossa própria carne, da nossa própria consciência culpada. Então aí você tem 2 acusadores. O diabo é o acusador dos nossos irmãos, acima de nós, digamos assim, as hostes espirituais do mal, como Paulo diz em Efésios, né? E a consciência é um acusador dentro de nós. Não é assim que funciona? Então a próxima pergunta diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. E essa palavrinha intercede por nós, ela nos faz lembrar, nos joga lá para o livro de Hebreus, porque é o tema do livro de Hebreus. Qual que é o tema de Hebreus? Cristo é o nosso intercessor, é o nosso mediador, né? Então o livro de Hebreus trata com a questão da consciência. Você está acompanhando o raciocínio? O livro de Hebreus trata com a questão da consciência. O diabo é o acusador acima de nós. Paulo fala em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então revestivos de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é assim? E aí em Romanos 8 diz então que ele é o acusador. Mas quem tentará a acusação se é Deus quem justifica? Então para que nós possamos resistir ao diabo, o que nós vamos fazer? Você vai disputar terreno com ele? Você vai investir sobre ele? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina em Efésios 6 que você vai permanecer firme apenas. Não diz que você vai investir sobre ele. Diz que ele é que vai investir sobre você. Mas você, depois de ter vencido tudo, vai permanecer inabalável.
se você estiver revestido com o capacete da salvação, isso fala de uma mente renovada pela palavra de Deus. O que ocupa sua mente? Esses assuntos ocupam sua mente? Trindade, encarnação, justificação pela fé, o sangue de Cristo, a cruz, a expiação. Você conhece esses termos? Você já os estudou, você debruça sobre isso, você gasta tempo. Irmão, não há uma ocupação mais sublime em nossas vidas do que gastarmos então tempo na compreensão dessas verdades. Irmão, nada vai sobrar na sua vida. A sua saúde vai acabar. O seu dinheiro vai acabar. O seu bem-estar vai acabar. A sua disposição para viver vai acabar. Eu estou profetizando para você de olhos abertos. Se você não firmar a sua vida, o seu coração em Cristo, os maus dias virão e você não terá neles prazer. Então que o Senhor nos ajude a estar sondando quais são os alicerces de nossas vidas. Então, a partir desse quinto alicerce, a ressurreição, nós vamos partir numa outra reunião, se o Senhor permitir, na próxima reunião, para o sexto alicerce, o Espírito Santo. E nós vamos ver então, quando chegarmos lá, o elo. Como que a ressurreição, ela promove um elo entre o alicerce da justificação e do Espírito Santo. Porque se Cristo não ressuscitasse, nós nem seríamos justificados e nem o Espírito seria derramado. O Espírito Santo foi derramado e habita nos crentes porque Jesus ressuscitou. João capítulo 7, o Senhor disse assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João explica, nós não precisamos interpretar, João interpreta. João capítulo 7, dos versos 37 e 39. Ele diz assim que Jesus disse isso por causa do Espírito Santo que haviam de receber aqueles que nele crescem. Porque até aquele momento, o Espírito Santo não havia sido dado, porque Jesus não havia sido ainda ressuscitado, morto e ressuscitado. Então você vê a ligação? É porque Cristo ressuscitou que nós temos essas duas tremendas bênçãos. Por um lado, justificação. Por outro lado, a presença habitadora e permanente do Espírito Santo. Que é então o sexto grande alicerce da nossa fé. É claro que a gente vai fazer isso rapidamente quando chegarmos lá, mas nós vamos estudar um pouquinho sobre o Espírito Santo, o Espírito de habitação, o ministério do Espírito Santo. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, se for preciso terminamos, se não, prosseguiremos, dentro ainda do assunto ressurreição. Ainda preciso partilhar com os irmãos algumas, então, aparições a mais do Senhor Jesus depois de ressuscitado. Para os irmãos que não têm acompanhado desde o início, nós falamos que esse assunto da ressurreição, ele precisa ser abordado pelo menos por dois ângulos. Um ângulo teológico e um ângulo histórico. O ângulo teológico seria qual o significado espiritual da ressurreição. O que ele significa para nós? Já falei muito aqui de novo. Pela ressurreição fomos justificados, pela ressurreição recebemos nova vida, pela ressurreição Cristo se tornou nosso intercessor, e etc, etc. Esse é o conteúdo doutrinário desse fato chamado ressurreição de Cristo. Agora, há um conteúdo histórico desse assunto, e ele é não menos importante que o conteúdo teológico. Eles andam juntos como um casal, inseparável. O conteúdo histórico é fundamental. Nós precisamos saber que a nossa fé tem um conteúdo histórico, irmão. Nós cremos no Deus que se fez carne e que então, habitando conosco como homem, Ele pôde efetuar uma obra de salvação por nós perfeita. Sendo Deus, se fez homem sem deixar de ser Deus. Aquela obra na cruz é tão singular exatamente por isso. Porque ali havia uma pessoa com duas naturezas. Ontem eu estava caminhando um pouco na rua. Eu passei em frente a uma banca de livro antigo. E parei um pouco para olhar os livros. E eu vi um livro de um famoso espírita do Brasil chamado Bezerra de Menezes. Esse livro, exposto nessa banca, com um título em letras bem grandes, uma capa verde. E o título do livro desse espírita é Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Irmão, esse é um dos fundamentos do Espiritismo. Porque se Jesus é Deus, então eles teriam que rever tudo o que eles anunciam. Porque o fato simples e objetivo de Jesus ser Deus é que significa toda a questão. É porque Jesus é Deus
que a nossa posição diante de Jesus, ela nunca pode ser uma posição de cima do muro. É por causa de Jesus ser Deus que diante dele nós temos que dar uma resposta de sim ou não. É por causa de Jesus ser Deus que diante dele comparecerá toda língua, se dobrará todo joelho. É por causa de Jesus ser Deus que a salvação do Calvário é uma salvação divina e eterna. Então o fato de Jesus ser Deus, a encarnação, um dos alicerces da vida da igreja, ele é combatido pelo diabo com unhas e dentes. Veja o exemplo desse livro. Jesus não é Deus, o nome do livro. Porque esse é um alicerce da vida da igreja. Jesus é Deus feito carne. É o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E a sua glória foi vista de tal forma como do unigênito do Pai. Então, os irmãos vejam como que cada vez mais, quanto mais os dias da vinda do Senhor se aproximam, mais nós iremos ter necessidade de estar firmes pelos alicerces da nossa fé. Eu sei que tem assuntos que também são importantes para a igreja conhecer. São assuntos que a igreja precisa ser conduzida por eles, a igreja precisa ter compreensão deles. É importante a igreja compreender sobre como funcionar no corpo, ministérios, dons, né? Assuntos importantes, mas são assuntos, podemos chamar de segunda linha. Não são os assuntos essenciais da nossa fé. Então que o Senhor nos ajude a estarmos colocando os assuntos nos devidos lugares. Não desprezando nenhum deles, mas colocando as coisas nos seus lugares adequados. Então, irmãos, do ponto que paramos na reunião anterior, eu preciso prosseguir um pouquinho, falando sobre esse conteúdo histórico ainda da ressurreição. Por que é importante nós absorvermos esse contexto histórico de que Jesus ressuscitou? Já falamos bastante, né, sobre isso. Quanta informação histórica a palavra de Deus nos traz nos evangelhos, lindas, sólidas. Como que Deus operou na história, ressuscitando a Cristo, de tal forma que aquilo fosse um assunto impactante, realmente para os corações dos discípulos, do Sinédrio, as autoridades religiosas, de Pilatos, de Herodes, as autoridades políticas. Como que o Senhor Jesus ressuscitado, como diz aqui o relato de Atos que acabamos de ler, ele gastou aqueles 40 dias aqui na terra, se manifestando, aparecendo aos discípulos e se apresentando vivo. Por que você acha que ele fez isso? Ele poderia ter tido uma ascensão mais rápida, não é? Porque afinal de contas sua obra já estava completa. Nada podia ser acrescentado, nem precisava. Mas por que ele passou 40 dias? Lucas diz isso em Atos, não é? Ele usa a expressão dando provas incontestáveis da sua ressurreição. Por que você acha que o Senhor Jesus fez isso? Para que então houvesse uma abundância inequívoca de provas, de fatos, de que a ressurreição do Senhor Jesus dentro da história é um alicerce da nossa fé. É porque ele ressuscitou como homem, com o corpo de homem. Ele comeu na presença deles, e Lucas faz questão de repetir isso aqui em Atos, assim como ele fez no Evangelho. Lucas é o autor tanto do Evangelho quanto do livro de Atos, não é? E olha aí em Atos capítulo 1, versículo 4, o que Lucas fala? E comendo com eles. Veja que Lucas faz questão de repetir, comendo com eles. Lucas quer dizer, olha, ele é homem. Quem ressuscitou e saiu do túmulo foi o mesmo homem que entrou no túmulo. O homem Deus, o Deus homem. E a sua ressurreição é a base da nossa ressurreição. 1 Coríntios 15 dizem os estudiosos que Paulo escreveu 15 capítulos em 1 Coríntios. Aliás, ele escreveu 14 para chegar no argumento que ele chegou no 15. Que tudo que ele falou nos 14 capítulos de Coríntios era para chegar no 15. Porque o capítulo 15 era o grande foco de Paulo para os coríntios. Por isso aquele capítulo é tão grande. É a maior menção bíblica da ressurreição, desse alicerce que nós estamos compartilhando. 1 Coríntios 15. É um capítulo que você precisa ler muitas vezes. E lá diz assim que Cristo, a ressurreição de Cristo, é primícias dos que dormem. Irmão, qual o tipo de certeza que você pode ter que a sua vida não vai terminar no túmulo? Qual é a sua certeza? É que você vive uma vida muito boa, que você é temente a Deus, que você faz boas obras, que você dá esmola, que você, quem sabe, vai entregar seu corpo para ser queimado? Como Paulo fala em Coríntios?
E aí você vai ganhar uns tentos lá com Deus, e então Ele vai dar uma sobrevida para você na eternidade? Será que é assim? Qual é a segurança que você tem que você vai habitar com o Senhor por toda a eternidade, amando, servindo, contemplando, adorando, numa condição absoluta de plenitude espiritual, conhecendo e descobrindo o nosso inesgotável Senhor, insondável Senhor? Qual certeza que você tem disso? O único lugar onde você pode basear essa certeza é a palavra de Deus, que diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é primícias, ou seja, primeiro fruto. Ele ressuscitou como homem. Ele está sentado à destra de Deus. Hebreus diz que Ele está conduzindo, então, por causa da sua ressurreição, muitos filhos à glória, a participar da sua glória. Ele já está fazendo isso hoje. Quando você se converteu, você era menos parecido com Cristo do que você é hoje. Você era um marido menos parecido com Cristo. Era um pai menos parecido com Cristo, uma esposa menos parecida com Cristo. Hoje você já é mais parecido com Cristo. Porque esse Espírito Santo de habitação tem trabalhado Cristo no seu coração. Então tudo que Ele quer para você é Cristo. Ele não quer ficar manejando sua vida para ficar te promovendo bem-estar. Irmão, cuidado com a sua teologia. Tenha cuidado. Existem muitos falsos profetas por aí, pregando coisas tão estranhas ao Evangelho Bíblico. O propósito de Deus é dar Cristo para você em plenitude. Cristo não vive para ficar promovendo bem-estar na sua vida. Cristo vive para formar você na semelhança dele. Ele vai usar o que for preciso. Ele vai usar adversidades, tribulações, dores, doenças. Ele vai usar o que for preciso. Ele vai usar com uma mão habilidosa de hábil escultor. E vai formar, e está formando Cristo na sua vida. Cristo tem sido formado em nós, na igreja, né? Então, nós só temos certeza de que nós estaremos com Ele plenamente, porque Ele ressuscitou historicamente. Ele é Senhor da história, porque Ele ressuscitou na história. Ele comeu com eles e determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém e esperassem a promessa do Pai, se refere ao Espírito Santo, né? Queria que nós fôssemos juntos, então, a um texto que você já tem aberto aí. João, capítulo 20. A caminhada que temos seguido aqui, eu já comentei com os irmãos vários textos que mostram as aparições do Senhor Jesus ressuscitado e qual a importância deles. Algumas expressões lindas que o Senhor usa de forma muito singular. Quando Ele aparece a Pedro, dando notícia antecipada de que Ele faria isso, né? Vai avisar os meus discípulos e a Pedro que eles vão lá para Galiléia e lá eu vou encontrá-los. Nós já vimos que quando aquelas mulheres saem ali apressadas do túmulo com aquela notícia do anjo de que Ele não estava mais ali, que Ele tinha ressuscitado, o Senhor as encontra no caminho, você se lembra? Ele diz assim para elas, regozijai, aquela palavrinha tão importante, regozijai. Elas se debruçam aos pés do Senhor, abraçam seus pés, e o Senhor fala só uma palavra para elas, Ele diz regozijai. Porque, como Paulo diz em Romanos, né, o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas o reino de Deus, agora revelado pelo Cristo ressurreto, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o Senhor, quando Ele encontra aquelas mulheres no caminho, Ele fala assim para elas, regozijai. Porque agora vocês vão poder viver em plena alegria, em plena confiança, porque eu ressuscitei, eu venci a morte. A morte para vocês não existe. Eu venci a morte. A morte para vocês foi feita em mim uma mensageira de bem-aventurança. E quando vocês passarem por ela, vocês estarão ainda mais próximos de mim. Então, em outras palavras, foi isso que o Senhor quis dizer para elas. Em uma palavra, Ele encontrou com elas e disse assim, regozijai. Depois nós vimos um pouco mais tarde, no domingo mesmo da ressurreição, domingo à tarde, Ele aparece aos discípulos, com portas trancadas, se põe no meio deles e diz uma outra palavra importante. Ele diz assim, paz, não é? Seja convosco. Por quê? Porque o Senhor Jesus ressuscitado é a garantia de que nós fomos justificados. E justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus, nosso Senhor. Irmão, você tem paz em toda e qualquer situação? Paz é um resultado da justificação pela fé. Paz. O Senhor Jesus se mostrou aos discípulos e disse, paz, porque Ele ressuscitou.
Então, nós já abordamos algumas aparições do Senhor e o significado delas, e eu queria falar hoje mais sobre algumas, até onde o tempo permitir, e começar pela aparição do Senhor agora, no próximo domingo, 8 dias depois. Nesse primeiro domingo da ressurreição, ele aparece aos discípulos à tarde. Tomé não está entre eles. Todos os outros veem o Senhor, mas Tomé não está entre eles. Então, 8 dias depois, contando de domingo a domingo, ele se apresenta de novo aos discípulos, e agora Tomé está ali no meio deles. É um texto muito rico no seu significado. Eu queria abordar com os irmãos também só em pincelada, mas de duas formas, para você depois pensar um pouquinho. Esse texto, tipologicamente, pode ser aplicado à revelação do Senhor aos judeus. Tomé é como uma figura dos judeus, que rejeitaram o Messias. Eles não creram no Messias. Quando o Senhor se apresentou no domingo da ressurreição, Tomé não estava entre eles. Uma semana se passou. 7, na Bíblia, fala de um período completo. Significa plenitude ligada ao tempo. Paulo fala em Romanos que haverá um período da era da graça em que terá entrado nessa esfera da graça, segundo o chamamento de Deus, toda a plenitude dos gentios. Os gentios, aqueles que Deus elegeu no seu coração desde a eternidade. Então o Evangelho da Graça tem sido pregado há 2000 anos, não é assim? E durante esse período tem entrado a plenitude dos gentios. Agora, irmão, haverá um momento em que a plenitude dos gentios irá se completar, dentro do calendário de Deus, da hora de Deus. E quando a plenitude dos gentios se completar, haverá uma revelação especial do Senhor Jesus ressurreto aos judeus. Paulo ensina isso nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. E ele mostra que essa revelação será tão tremenda a eles, que o remanescente de Israel será salvo. Há uma profecia sobre isso em Zacarias, não quero entrar em detalhes, você vai ter que procurar por você mesmo, que diz que eles verão aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, prantearão por ele, porque eles reconhecerão que aquele que eles cravaram no madeiro é o Senhor Deus. Foi exatamente a confissão de Tomé 8 dias depois, quando o Senhor se apresentou. Quando o Senhor se mostrou ali, então, naquele domingo, 8 dias depois, Tomé, incrédulo, assim como o povo judeu incrédulo nos dias de hoje, rejeita o Messias. Não é assim? Abomina essa ideia de que Jesus Cristo é o Messias. Tomé é uma figura do povo judeu. Então, naquele domingo, 8 dias depois, quando o Senhor Jesus se apresenta ressuscitado, e Tomé toca no seu lado, toca na sua cicatriz, Tomé se prostra e ele faz uma confissão tremenda, em uma frase. Ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. E essa será a confissão do povo de Israel nos dias do fim. A palavra de Deus diz em Zacarias que na segunda vinda do Senhor, o Senhor ocupa um lugar no espaço, irmão. Ele não é um fantasma, ele tem um corpo. Ele comeu com os discípulos. A Bíblia diz que quando na sua segunda vinda, os seus pés tocarão o monte das oliveiras, e o monte será fendido pelo meio. E naquele dia, então ele julgará o império do anticristo estabelecido naquela época, no mundo, o governo do anticristo. Então, quando seus pés tocarem o monte das oliveiras e aquele monte se dividir pelo meio, ele julgará o anticristo e se revelará de uma forma especial, dentro dos seus propósitos eternos, dos seus decretos, ao povo de Israel. É claro que isso não significa, de maneira nenhuma, que o judeu é um povo especial. Não há povo especial. Deus escolheu um povo desde antes da fundação do mundo no seu coração, e esse povo são os eleitos de Deus. Esse povo não são os judeus. Esse povo são os eleitos de Deus, composto tanto de judeus quanto de gentios. Né? A Bíblia é clara com relação a isso. Não confunda as coisas. Mas a Bíblia também é clara que nos dias do fim, o povo judeu, o povo da aliança terrena de Deus, terá uma revelação significativa e especial do Messias, que o levará a prantear sobre ele, reconhecendo que ele é aquele que eles rejeitaram. Ele é aquele que eles conduziram pelas suas próprias mãos à cruz e disseram que o seu sangue, então, caísse sobre eles. O Senhor, na sua misericórdia, irá se mostrar a eles, como diz Paulo em Romanos capítulo 11, se você quiser examinar e estudar depois. E Paulo diz então que aquele remanescente de Israel
será salvo. Pela graça, pela fidelidade, pela bondade de Deus. Será salvo pela mesma graça que nós fomos salvos. Não será salvo porque é judeu. Será salvo pela mesma graça que nós fomos salvos. Então, irmão, Tomé, tipologicamente falando, é uma figura do povo judeu. Agora, eu queria deixar o lado da tipologia e entrar para o lado literal. Quando você lê o texto, vamos ver. João capítulo 20, versículo 24, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Quando você olha por esse lado que eu coloquei tipológico, é muito interessante, não é? Você vê claramente aí o povo judeu, o povo que rejeitou o Senhor, né? Passados 8 dias, uma semana, 7, veja bem, plenitude dos tempos, até que haja entrado a plenitude dos gentios, como Paulo fala em Romanos, né? Na tipologia. Aqui, sentido literal, claro. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé. Você está vendo onde está a atenção do Senhor? Logo disse a Tomé. Porque os outros já o reconheceram. Porque os outros, se você olhar, suba um pouquinho aí na sua Bíblia, olha o verso 22. O verso 22 aconteceu 8 dias antes. É no domingo da ressurreição, né? É o primeiro domingo. O Senhor já se mostrou aos discípulos, Tomé não estava lá, e no verso 22 diz: Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Então interprete dentro da tipologia. Quem recebeu o Espírito Santo? Onde o Espírito Santo tem habitado nesses 2000 anos de história? Na igreja, e não em Israel. Na igreja. Deus tem chamado a plenitude dos gentios. O Espírito Santo habita na igreja, e não em Israel. Mas então, quando o Senhor se manifestou no 8º dia, no outro domingo, que então tipologicamente fala da sua segunda vinda, a sua atenção vai para Tomé. A sua atenção é o incrédulo Tomé. Veja que passagem tremenda. E logo disse a Tomé, verso 27, esse é o foco do Senhor: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, uma das mais lindas frases de todo o Novo Testamento: Senhor meu e Deus meu. Deus meu. Esse é o Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Porque me viste, creste? Essa é a posição do povo judeu. Até que veja claramente aquele a quem traspassaram, como diz Zacarias. Porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Quem são os que não viram e creram? Nós. 2000 anos de história da igreja. Nós não vimos o Senhor, mas nós cremos nele. Totalmente. Mais do que isso, nós somos dele. Ele está em nós. Nós estamos nele. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3, eu queria enfatizar o versículo 8. Irmão, presta bem atenção nesse lindo texto. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Quem éramos nós, irmãos? Nós éramos os gentios, né? Mas pela sua muita misericórdia, Ele nos regenerou. Eu não fui bem educado, bem instruído, cresci num bom lar, tive um bom pai, e mais aquilo, e mais isso, não. Ele nos regenerou. Se eu tive tudo isso, graças ao bom Deus, né? Mas tudo isso é nada. Tudo isso é nada. Ele nos regenerou. Nós nascemos de novo, de Deus. Não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, né?
Ele te escolheu, Ele te chamou por uma graça irresistível e você veio a Ele. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante o quê? A ressurreição, tá vendo? De Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Irmão, a palavra de Deus é tremenda, não é? Lá em Romanos 8 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Aqui Pedro diz assim, nós estamos guardados, essa palavra tem origem militar no original. Nós estamos sendo patrulhados, escoltados, guardados pelo poder de Deus. Então, como Paulo fala em Romanos 8, quem que vai te separar dele? Quem? Angústia, nudez, perigo, morte, anjos, demônios, principados, potestades, altura, profundidade, qualquer criatura. Paulo diz, nada poderá nos separar. Aqui Pedro usa a mesma linguagem, né? Só com as suas palavras. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A única coisa que você deve verificar é se você faz parte desses que são guardados. Se você já fez a sua entrega definida, decisiva, voluntária, consciente do seu coração ao Senhor Jesus. Ou se você é filho de crente. Ou se você está confiando na vida. Ou se você é jovem, quem sabe está depositando sua esperança aí em uma profissãozinha que você está tendo em mente para seguir. Né? Ou alguma coisa aí que você acha que é muito interessante, que você deve conquistar. Se você é um eleito de Deus, o Senhor Jesus vai levar você a convicção de que nada disso é nada. E você vai poder vê-lo bem. Vai poder se alegrar diante dele. Você como jovem. Vai encontrar razão nas manipulações que ele tem feito na sua vida, aqui ou ali, te colocando aqui ou ali. Mas porque ele encontrou você. Ele levou você a encontrar. Definida, voluntária, consciente ao Senhor Jesus. Se você tem comunhão com Ele, se você tem um senso de que pertence a Ele, porque ninguém poderá salvar você. A fé dos seus pais não é suficiente. Nada poderá livrar você de uma vida de acusação, de uma vida infeliz. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha o verso 6, irmão. O Senhor ressuscitado, quando Ele se apresentou àquelas mulheres, Ele diz para elas, regozijai. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo se necessário, sejais contristados, entristecidos, por várias provações. O melhor da nossa vida ainda é cheio de provações, né? A vida é como uma bolha. Você põe a mão naquela bolha colorida e você vê que não tem nada dentro, né? Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora olha o verso 8. A quem, não havendo visto, amais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Que texto, né? Eu já disse para os irmãos, já citei aqui um relato que eu ouvi certa vez, e nunca me esqueci, muito lindo, de uma jovem que usava um pequeno coração pendurado num correntinho, um coraçãozinho de ouro. E ela vivia uma vida diante dos seus colegas de escola que os impressionava muito. A sua vida tranquila, a sua vida em paz, a sua vida feliz. E os seus colegas ficavam muito impressionados com aquela moça. E um dia uma colega perguntou para ela qual era o segredo da vida que ela vivia. Então ela abriu aquele coraçãozinho com uma pequena caixinha
E dentro daquele coração tinha um papel, uma pequena fita de papel, e naquela fita de papel estava escrito esse versículo: a quem, não havendo visto, há mais. Irmãos, esse sempre será o segredo da vida cristã. O amor de Cristo e o amor a Cristo. A quem, não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível. Irmão, qual alegria que o mundo pode oferecer que você pode colocar esse adjetivo na frente? Qual? Casamento? Dinheiro? Família? Amigos? Alegria indizível e cheia de glória. Essa alegria só há em Cristo, para aqueles que são de Cristo, que estão em Cristo. Alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, irmão, essa aparição do Senhor Jesus a Tomé, ela tem esses dois sentidos, esse sentido tipológico e esse sentido literal. Foi uma revelação muito especial a Tomé, de que ele era o Senhor Deus. Então Tomé se prostra diante dele, faz aquela confissão, o seu coração então se enche daquele fato de que o seu Senhor realmente ressuscitou. E os textos que eu li, na sequência, mostram mais algumas implicações da nossa compreensão dessa confissão de Tomé. Que Ele é o nosso Senhor e que Ele é o nosso Deus. Mas ainda tem pelo menos 3 outras que eu gostaria de citar para os irmãos. Na próxima reunião, se o Senhor prosseguir, a gente prossegue. Nós vamos até a última, até quando o Senhor ressurreto, Ele ascende aos céus do Monte das Oliveiras. É um fato também muito importante para nós compreendermos o significado histórico dele para a nossa fé. O Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar. Ó Pai, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ó Senhor, que descanso nós temos no coração, porque sabemos que nada nos separará do Teu amor. Senhor, como é bom vivermos com essa absoluta convicção de que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O Senhor é nosso, nós somos Teus. Que aliança preciosa, Senhor. Todo o desejo do nosso coração é descobrir mais dessa aliança, Senhor. Todo o desejo do nosso coração é sofrer um impacto maior dessa aliança da graça. Todo o desejo do nosso coração é sofrer, Senhor, uma absoluta desilusão das coisas que nos enfeitiçam e que nada são. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pedimos que Cristo Jesus seja exposto diante dos nossos olhos como que crucificado e ressurreto, para que o nosso coração possa exultar com alegria indizível e cheia de glória. Ah, Senhor, como nosso coração se alegra por saber simplesmente que Te pertencemos. Isso e nada mais. Não precisamos de nada, Senhor. Só de Ti. Obrigado pelos Teus cuidados. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua presença. Jesus, tem misericórdia de nós, na nossa pequenez, na nossa debilidade. Jesus, encoraja-nos em nossa vida cristã. Senhor, ensina-nos a não viver por nós mesmos. Ensina-nos a não confiarmos nas nossas próprias forças. Senhor, ensina para nós a maravilha dessa vida secreta da comunhão. Nós queremos aprender a viver em Ti, Senhor, quer trabalhando, quer descansando, quer vigiando, quer dormindo. Queremos viver nessa atmosfera, Senhor, sabendo que somos Teus. Ó Senhor, concede a nós essa experiência espiritual real. Dá-nos que sejamos verdadeiros adoradores, Senhor. Nós não queremos ser intelectuais e termos apenas compreensão desses fatos. Nós queremos experimentar Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. Nós queremos uma comunhão mais forte, Senhor. Quão ainda fraca e pobre é a nossa comunhão contigo, Senhor. Quanto tempo gastamos no vai e vem da vida, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor Jesus, ajuda-nos. Torna-nos mais vigilantes, porque nós realmente sabemos que vai alta a noite, muito alta. Vem chegando o dia. Ajuda-nos a revestirmos das armas da luz. Ajuda-nos a andar dignamente, como em pleno dia, Senhor. Pai, nós temos tanta certeza de que só o Teu poder é capaz de nos guardar, Senhor. Nós sabemos que nossa vida é tão frágil, Senhor. Quero pedir ao Senhor de forma especial, Senhor, que o Senhor possa atrair o coração dos jovens aqui para Ti, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Não permita que eles estejam se distraindo com tanta vulgaridade, Senhor, no mundo, com tanto apelo sensual, com tanto apelo indevido, com tanta distração, Senhor. Guarda esses jovens, Senhor, pela Tua graça. Leva-os a um conhecimento mais significativo de Ti, Senhor. Concede a eles, Senhor, seja por que meios for, que eles possam Te conhecer realmente de perto, como seu Senhor e seu Deus. Salva suas vidas, Senhor. Não permita que o mundo possa os engolfar. Não permita que o diabo possa brincar com a vida deles, cirandá-los. Nós vivemos, Senhor, realmente dias de trevas, Senhor, furiosos. Pedimos ao Senhor que guarde nossas famílias, Senhor. Guarde nossos filhos, Senhor. Ajuda-nos a sermos nos nossos lares verdadeiramente profetas, sacerdotes e reis. Glorifica o Teu nome na Tua igreja, Senhor. Nós desejamos ser um testemunho vivo do Teu nome, Senhor. Não nos contentamos em estar aqui vez após vez, Senhor. Não nos contentamos em nos ajuntar apenas, Senhor. Não queremos nada disso. Nós queremos viver uma realidade profunda e íntima, Senhor. Nós queremos ser testemunhas do Teu grande amor por nós. Unicamente testemunhas, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou. Um chamado tão tremendo. Cortou-nos do mundo. Amputou-nos de verdade. Separou-nos. E nós somos totalmente Teus. Completa a Tua obra em nós, Senhor. Não queremos ser uma casa edificada pela metade. Nós queremos poder resplandecer do nosso frágil corpo mortal alguma coisa da Tua glória, Senhor. Alguma coisa da Tua beleza. Completa em nós a Tua salvação. Nós oramos intercedendo uns pelos outros. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.